Amados, famílias do nosso Brasil, a todos, graça e paz nessa manhã de segunda-feira. Eu sou o pastor Rogério, junto com a minha esposa Jane, meus filhos Renan e Janique. E esse é mais um programa do canal Pura Exegese Bíblica. E nessa manhã eu queria falar de um assunto rápido, interessante. Quando a gente lê ali a Epístola de Paulo aos Gálatas, nós encontramos ali várias lições importantes, né, que Paulo ali dá à igreja da Galácia. Essa carta vai tratar de vários assuntos, né, mas o assunto que eu queria tratar aqui em rápidas palavras é exatamente o assunto dos frutos, que está ali em Gálatas 5, a partir do versículo 22, que são os frutos do Espírito na vida daquele que serve a Jesus, o fruto do Espírito na igreja. E a gente entende algo de importante, né? A gente sabe que a igreja precisa buscar os dons espirituais, isso é importante, sejam eles quais forem. Porém, lamentavelmente, a igreja hoje ela busca demais os dons espirituais, mas não busca produzir os frutos. E no caso aqui de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, fala dos frutos do nosso comportamento, do caráter de Jesus em nossa vida, para que possamos, né, gerar frutos na sociedade. Quando você vai olhar o versículo 22 ali, que Jesus vai dizer o seguinte, que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo, poderosamente, o seguinte: mas o fruto do Espírito é essa expressão. Aí vem o amor, né, que é a base de tudo. Você perceba que quando Paulo vai dizer o fruto, mas o fruto do Espírito é, ou os frutos do Espírito é, aí ele começa pelo amor, né? E depois ele vem com mansidão, domínio próprio, temperança e por aí vai. Perdoar, amar, que não está nesse texto aí, mas está em outros textos da Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós como igreja hoje, principalmente do nosso segmento pentecostal, tem buscado ser muita coisa, tem buscado ser vaso, tem buscado ser profeta, né? E por aí vai, mas não tem buscado gerar frutos. De que forma? Permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida para podermos amar, para podermos perdoar, para podermos tratar o outro com educação e gentileza. Não é verdade? Então entenda só uma coisa, que eu aprendo na Bíblia: ser cheio do Espírito Santo não é a pessoa ser usada nos dons de profecia, não é a pessoa ser usada no dom de revelação. Ser cheio do Espírito Santo, a princípio, é obedecer a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 21. Posteriormente, quando a pessoa obedece a palavra de Deus, o que é que ela faz? Ela caminha nos frutos, amando, perdoando, tratando bem as pessoas, não é verdade? Porque é esse o princípio do ensinamento bíblico: amar, perdoar, ser educado, não é verdade? Posteriormente entram os dons espirituais que edificam a igreja. No meu ponto de vista, pastor Rogério, no meu ponto de vista, ser usado nos dons espirituais é importante, mas gerar frutos, no sentido de que o meu comportamento seja transformado pelo poder do Evangelho para com outras pessoas, na minha opinião, é muito mais importante do que eu ser usado nos dons espirituais. No meu ponto de vista, eu sei que muita gente não vai querer concordar com isso, ainda mais aqueles que se intitulam vasos e profetas, né, que se dizem ser usados por Deus, que na verdade muitos são usados por muita coisa, menos pelo Espírito Santo, porque quando para ser usado pelos dons espirituais, tem que ter respaldo bíblico na hora de ser usado, porque falar balela
entregar revelamento e profetada para as pessoas sem fundamento bíblico, são meras palavras sem vida, porque os próprios dons espirituais, para sermos dele usados na igreja, tem que ter respaldo bíblico, porque se não tiver respaldo bíblico, é qualquer coisa menos dom do Espírito Santo. Mas enfim, voltando à questão dos frutos, uma pessoa que ela é usada nos dons, mas não ama, não perdoa, não trata bem as pessoas, não tem hospitalidade, então os dons não têm tanta importância, certo? E quando Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse aí que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu veria ele e me manifestaria a ele. Jesus aqui não está falando de quem tem os dons, mas quem tem os mandamentos. Isso é, quem obedece, procura obedecer os princípios do reino de Deus, esse sim carrega ou tem ou é cheio da presença de Deus, porque a principal característica de quem é cheio da presença de Deus é identificado pela pessoa que procura obedecer às Escrituras. Quando eu falo em obedecer a palavra, não estou dizendo para aquelas pessoas que quando eles dizem que Deus deu a ele uma revelação, ele vai e entrega a revelação. Aí taxa isso como não, eu obedeci porque eu entreguei a revelação. Não. É os mandamentos. É procurar viver os mandamentos, a palavra de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. E João 13, 34. Amar ao outro como Cristo ama. E o que foi que Cristo fez? Ou para onde ele foi? Por causa de amar a mim e amar a você. Aí fica a seu critério entender. Mas esses são os principais, ou as principais características de quem realmente vive o Evangelho, de quem realmente é cheio do Espírito Santo. Ele ama a palavra de Deus, ele procura obedecer às Escrituras. Partindo daí, ele passa a gerar e a viver os frutos que Gálatas 5, 22 nos ensina. Que possamos entender essa verdade, procurar viver essa verdade, porque Jesus está voltando e nem eu nem você quer se enquadrar naquele texto de Mateus 7, a partir do verso 21. Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, falei línguas, expulsei demônio. E Jesus vai responder: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente, você e sua casa, em nome de Jesus.